E aí, Paulo? Bem-vindo de volta, guerreiro. Bem-vindo de volta. Muito bom. Então vamos lá, fazer nova saudação, né? Paulo, obrigado de verdade, assim, não por clichê mesmo, eu quero agradecer essa oportunidade que você está dando de poder compartilhar esse tema, né, na sua plataforma. Eu costumo dizer que é muito diferente a gente abordar um tema num canal próprio ou a gente abordar um tema num canal que nos convida, porque isso denota que existe uma sintonia entre já duas pessoas que estão conseguindo, ou dois grupos que estão conseguindo pensar algo em comum, né? Algo em comum em prol de uma melhoria, né? Eu acho que trazer esse tema que você está trazendo aqui, ele é de extrema importância, né? São temas que todo mundo deveria se empoderar desse conhecimento, deve se empoderar desse conhecimento, para poder ter uma qualidade de vida melhor e entender mais o nosso papel, né, aqui como ser humano. Quero agradecer também, obviamente, a todas as pessoas que nesse momento estão dedicando aquilo que há de mais importante, que é o seu tempo de vida, né, em meio a tantas atividades que a gente tem no cotidiano, para poder estar compartilhando e trocando essa ideia com a gente de uma maneira descontraída. Eu sempre tento fazer a conversa de uma forma da mais simplória até mais tecnicista possível, né? Assim, naquela coisa de aprofundar mais o conhecimento para quem é da área, mas sem deixar o conhecimento básico para todas as pessoas, que nem todas compartilham desse conhecimento da neurociência, tá, Paulo? Então, agradecer a você, né, e dizer que esse é o papel da neurociências, né? Esse é o papel da meditação, esse é o papel das substâncias que vão promover esses estados alterados de consciência, que quando feito de uma maneira adequada é de buscar uma melhoria para o mundo, e principalmente no momento onde a gente vê que no contexto social a gente vê a subjetividade sendo roubada por algumas forças que se empoderam às vezes, né, e se aproveitam do nome de Cristo ou do nome da divinidade, mas nem sempre para estar colocando os valores, esses valores realmente. Então você está de parabéns e estou aqui à disposição para a gente começar a nossa conversa aqui. Maravilha, Pedro. Aproveitando até para dar uma contextualizada um pouco nisso que tu falou, sempre gosto de falar assim, qual o propósito dessa plataforma aqui? A gente falar sobre o universo da meditação, né, suas formas variadas, sobre três aspectos. Sobre o aspecto subjetivo, filosófico, ou seja, tudo aquilo que os mestres espirituais do passado falaram a respeito da meditação e que entra no campo da subjetividade humana. O aspecto científico, né, a gente falar a respeito da parte prática, assim, técnica, o que a ciência vem descobrindo, e a neurociências é uma ferramenta assim incrível, assim, que está respondendo muitas perguntas hoje da nossa inquietação mesmo humana. E no aspecto prático, de como que a gente pode pegar esses conhecimentos e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então eu vejo que tu tem uma vivência em todos esses aspectos, assim, que é um militante aí na luta a respeito desses tópicos. E nesse sentido, Pedro, para o pessoal que está chegando aqui, que de repente é até um pouco, vamos dizer assim, leigo no assunto, que não sabe, que não ouviu ainda muito falar assim sobre o que são os estados alterados de consciência, ou que não tem uma base um pouco do que é a própria neurociência, queria que de forma simples, se possível, tu fala primeiro um pouco da apresentação, assim, um pouco de tua parte, assim, da tua trajetória em relação com esse tema, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais, e na sequência falar de forma um pouco mais básica sobre o que viria a ser a neurociências, como ela vem trabalhando hoje em relação a essas questões da subjetividade humana. Então, Paulo, eu sou médico de formação, eu me graduei na Escola Latino-Americana de Medicina, em Cuba, no ano de 2006, e vim a Recife, eu sou de Aracaju, e vim a Recife fazer a minha residência médica em acupuntura no Hospital das Clínicas, onde também eu obtive a minha formação, né, de pós-graduação em dor e posteriormente em neurociências aplicadas à clínica, né? Essa é a minha formação, e desde 2014 eu venho trabalhando na prescrição e no acompanhamento de pacientes que fazem uso da planta da cannabis sativa, né, que é a planta da maconha, né, que tem vários sinônimos. E desde 2016 venho me aprofundando e acompanhando alguns pacientes também, né, que por uma recomendação vem fazendo uso das substâncias psicodélicas, né, que são as substâncias que
são responsáveis por promover esse que a gente chama do estado alterado de consciência, né? Então, a minha trajetória, ela foi me levando a isso, né? Uma coisa foi levando a outra. Eu costumo dizer que o que me fez chegar até aqui foi encontrar o paciente, né? Que ele vem até uma consulta e o que ele espera, na verdade, é que você coloque o seu conhecimento à disposição para ajudá-lo. Então, a partir do momento que eu comecei a avaliar essas pessoas, e eu comecei a dizer, olha, esse daí tem indicação para uso da cannabis, esse daí tem uma indicação para o uso de psicodélico ao seu benefício. E a partir daí eu comecei a aprofundar e assim, essa tarefa que você vem desempenhando, né, e que essa atividade de hoje ela faz parte disso, ela é uma tarefa muito nobre, porque justamente há muito tempo a gente cresceu, né, entendendo como que a ciência e a espiritualidade elas são coisas opostas, né? E a neurociências ela vem como uma ferramenta para mostrar através de suas bases neurais, dos seus mecanismos neurobiológicos, de que não, né, de que realmente existe uma interseção entre esses fenômenos, né, esses aspectos fenomenológicos, né, e essas bases neurobiológicas. Então, você está de parabéns nessa sua missão nobre, e esse também é um dos papéis que eu venho desempenhando, né, de tentar desvendar e mostrar para as pessoas que realmente existe essa interseção. Mas de uma coisa importante, Paulo, que eu acho que é importante a gente estar falando aqui, é que a explicação neurobiológica ela não é suficiente para explicar esses aspectos fenomenológicos. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de um tratamento de uma ansiedade, de um tratamento de um estado depressivo, evidentemente que aqui nesse caso a gente vai se deter às bases neurais, a explicação das bases neurais, mas a gente sabe que só quem passa pela experiência do tratamento ou da situação de estar num diagnóstico como esse, é que sabe que ultrapassa essa explicação tecnicista, cartesiana, que a gente tenta colocar no aspecto da neurociências. Perfeitamente. Sem falar que se a gente for observar como que está, vamos dizer assim, essa discussão hoje no campo das neurociências relacionado à questão da consciência, a própria neurociência trata a questão da consciência como se fosse... É bem verdade que parte dos cientistas, é bem verdade que tem uma outra gama de cientistas que vem dizendo o contrário também, mas trata ainda a consciência como um subproduto do cérebro, ou seja, seria o cérebro a matéria que forma a consciência, e outros defendem que é o contrário, que seria essa consciência que gera o cérebro. E o fato é que essa discussão, felizmente, ela ainda não está fechada. Longe disso, eu acho que ainda tem muita coisa ainda que vai ser debatida aí nesse sentido, mas aproveitando essa questão da consciência relacionada aos estados alterados de consciência, para que fique de uma forma didática, Pedro, queria que tu explicasse um pouquinho o que seria esses estados alterados, né, de consciência e, se possível, dar uma mensurada na tua visão, como que tu enxerga a consciência a partir do ponto de vista de um médico de formação ou da tua experiência prática de vida. Você começa por uma pergunta também que é fundamental a gente compreender. Quando a gente fala de alcançar estados alterados de consciência, né, lembrando que a consciência a gente vai ter como aquele sentimento de conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos da sua totalidade no mundo interior. Né? Então, assim, quando a gente fala de ultrapassar, né, esses estados alterados de consciência, ou expansão, como alguns chamam de consciência, o que a gente está falando, seja isso através de uma prática meditativa, ou seja isso com a utilização de algumas substâncias exógenas, é importante a gente esclarecer que o que a gente está fazendo aí não é simplesmente alterar a consciência e ficar fora de si. Muitas pessoas, quando vão fazer uso de algumas substâncias, falam: mas eu não gosto de perder o controle sobre mim. E é exatamente essa chamada perda de controle que é o estado alterado de consciência. Mas não é uma perda de controle desvairada, né? O que acontece? Nós, né, o próprio desenvolvimento do ser humano, o cérebro ele foi domesticado para que a gente estivesse no estado vigil.
né, para que a gente não tivesse esse acesso a esse estado alterado de consciência, isso por uma razão muito simples, por uma questão de sobrevivência. Imagine se todo instante a gente estivesse nesse estado alterado de consciência e pensando no desenvolvimento antropológico, vem um leão e come a gente, ou então, no mundo moderno, alguém se aproveita, né, dessa nossa ausência nesse mundo agora que a gente está aqui. Então, a explicação de que porque a gente... alguns falam que só usa 10% da cabeça animal, né? Essa coisa de dizer que a gente só usa uma parte do cérebro, ela tem uma explicação do ponto de vista de desenvolvimento epigenético. E os estados alterados de consciência vêm justamente para ampliar, para mostrar que o mundo ele não se resume somente àquilo que normalmente no estado de consciência a gente está acostumado a ver. Então, a expansão da consciência, o estado alterado de consciência, consiste em você acessar alguns circuitos neurais que vão permitir você identificar algo mais além daquilo que a gente está acostumado. E aí veja a diferença entre dizer isso. Então a pessoa estava drogada, a pessoa estava sob o uso de um psicodélico, então ela estava drogada, estava doidona. Não, ela não estava doidona. É claro que a gente sabe que toda substância ela tem um uso problemático, mas o que se faz quando a gente faz da forma adequada, o que se busca quando a gente faz da forma adequada, é justamente alcançar esses estados alterados de consciência que eles permitem várias coisas, né? E a meditação... A meditação, ela entra, eu sempre falo para os pacientes, veja, se você pretende alcançar essa homeostase, esse equilíbrio do corpo humano, a meditação ela vem como primeira indicação, porque você não depende nem de adquirir uma substância para alcançar isso, e nem depende de outrem, de outra pessoa. Então a meditação, uma vez eu disse para o mestre da meditação, ela é o auge, ele falou, não é o auge não, é o caminho para se chegar aí. Né? Mas é exatamente isso, você depende só de você para alcançar esse estado alterado de consciência. E quando você tem uso de alguma substância, né, que você necessita, né, como se fosse um catalisador, você também consegue alcançar esse estado alterado de consciência, que no caso da substância que a gente está falando de substâncias psicodélicas, né, que existem exemplos de substâncias psicodélicas naturais, e as sintéticas, é importante dizer isso, porque muitas vezes a gente fala, o natural, sim, o natural é bom, o sintético é ruim. Também não é assim, né? Isso é uma afirmação muito rasa, né? Porque a gente sabe que existem substâncias psicodélicas que permitem a gente alcançar esse estado alterado de consciência, que são naturais, né? Como a ayahuasca, né? O utilizado num ritual do Santo Daime, né? A psilocibina, que é um composto presente nos cogumelos mágicos, né? Psilocybes cubensis e de mais variadas espécies. E a gente tem substâncias sintéticas também, né, como o MDMA, que é metileno dioximetanfetamina, que alguns autores discutem se ela entra como psicodélico, né, mas isso é controverso. Mas temos também o LSD, né, o ácido lisérgico. Enfim, então são diversas substâncias que vão servir como catalisador para a gente acessar. Não seria áreas do cérebro que a gente usa, né? Às vezes a gente fala isso, é uma área do cérebro que não usa. Não, não é uma área especificamente, são circuitos neurais que vão permitir a gente alcançar esse estado alterado de consciência e se beneficiar do efeito de quando a gente alcança esses estados alterados de consciência. Pode falar alguma coisa aí, pode interromper e a gente vai conversando, ping-pong. Não, mas tá tranquilo. Se tu quiser continuar, eu ia só falar, sem falar que o próprio termo estado alterado de consciência é um termo, vamos dizer assim, clínico, é um termo que a ciência se utiliza para poder justificar esses momentos que a gente tá. Mas veja só, quando eu estou num processo meditativo, tendo insights, estou depois de um tempo de 20, 30 minutos ou uma hora de meditação e eu consigo entrar num estado de fato meditativo, seria essa mesma coisa, esses estados. Tem um pesquisador chamado Johnson, ele escreveu um livro que eu acho muito bacana, eu não me recordo agora o sobrenome dele, mas o nome do livro é Do Xamanismo. Ele está contando a história da meditação, e ele fala que por volta de 800 mil anos atrás,
se onde tem os registros desses primeiros estados alterados de consciência. Ou seja, é uma hipótese que ele levanta de que o ser humano ele começou a vivenciar isso justamente de experiências naturais, como por exemplo, no momento ali que sentavam-se ao redor do fogo e começavam a ver as chamas bailarinas ali, de olhar para aquele estado ali, o estado dirigido, focado de atenção plena, começava a entrar num estado de êxtase. Então, se reproduzia esses estados, se reproduzia essas situações com um simples olhar, para um olhar direcionado, concentrado ali para a fogueira. Outras coisas que ele relata, por exemplo, na caça, o fato de estar caçando ali, de estar com aquele olhar bem atento, também fazia com que tivesse outras situações, a própria relação sexual, o trauma, ver uma pessoa morrendo, tudo isso provocava esses estados, dando a entender que são estados orgânicos, naturais, e que a gente consegue experienciá-los, vivenciá-los a partir da nossa própria prática. E para isso existe também, evidentemente, a natureza que a gente pouco compreende e que também, de fato, as próprias pesquisas vêm mostrando que é capaz de poder auxiliar nesses processos. Mas vai lá, continua falando. Não, e é importante também, é interessante você estar falando isso, porque, por exemplo, a própria classificação transcultural de estilos de meditação, né, ele tem padrão validado através da neurociência, né, de avaliações neuroanatômicas, funcionais, estruturais, o eletroencefalograma que vem sendo utilizado, mas que ainda requer mais estudos, e principalmente exames de imagem, né, como ressonância magnética funcional. Eles vêm, né, os neurocientistas vêm trazendo, né, e é isso que eu acho importante. A medicina é assim, o conhecimento prévio popular, ele não deve ser desperdiçado. Então, o xamanismo, ele traz para a neurociência alguma coisa que a neurociência vai estar tentando dar uma explicação, como eu falei, de base neural, mas que ela transcende isso daí, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, também que o renascimento da pesquisa psicodélica, ele também lança a luz sobre a neurofisiologia de estados alterados de consciência, que é disso que a gente está falando. Para você ter uma ideia, né, o trabalho com LSD, né, e eu cito o LSD, né, que foi descoberto pelo Albert Hofmann em 1938, mas que ele volta a estudar em 43, ele começa a ganhar corpo aí na década de 40, principalmente na década de 50. O LSD, a neurociência deve muito ao LSD. Até então se conhecia 2 receptores serotoninérgicos, e a partir dos estudos com LSD, a gente começa a conhecer 14 receptores serotoninérgicos. Então você vê que é uma via de mão dupla, né? E que assim, é uma via de mão dupla que existem diferenças que entre o estado meditativo e a própria droga psicodélica, né? Evidências crescentes de sobreposição entre a fenomenologia e neurofisiologia das práticas de meditação e estado psicodélico. Quando a gente fala, por exemplo, dessa classificação transcultural, você citou o caso aí de um tipo de meditação, né? Falam mais de 100 tipos, né? Isso aqui, se fosse para falar só de meditação, a gente necessitaria não só uma live, mas um curso extenso sobre isso. Mas, por exemplo, você falou de um tipo, de um estilo que é a atenção focada, né? De ficar olhando para o fogo, né? A gente sabe que existe outras formas meditativas, como aquela que tem a ver com a bondade amorosa, né? Aquela coisa de praticar a atenção plena, a meditação da atenção plena, onde pacientes não, né? Isso é costume de falar de pacientes, né? Essa coisa do monitoramento aberto, de observar abertamente os conteúdos. Quando você está meditando, às vezes vem o pensamento e o mestre da meditação fala, deixa os pensamentos vir, só não foque nele e deixe eles ir. Então, são vários estilos, né, de tipos de meditação que a neurociência ele vai conseguir ajudar, né, nesse sentido. E também, né, a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante. Toda vez que a gente fala da prática meditativa para se alcançar o estado alterado de consciência ou do uso de substância, é sempre bom levar em conta aquela coisa do que interfere nisso. Não é só a prática meditativa como tal que vai te levar a um estado alterado de consciência determinado, e não é o uso. O que é que o LSD faz? O que é que a ayahuasca faz? Toda vez que a gente vai analisar, né, a introdução, né, a esse mergulho ao estado alterado de consciência, a gente tem que avaliar um conjunto de fatores que tem a ver com o sujeito, naquele momento que ele está se submetendo àquela experiência, né, a substância
né? Ou seja, o que é que está usando, é verdadeiro o que está usando, porque às vezes a gente fala aqui LSD, MDMA, aí o pessoal fala, é aquilo que usa na rave. Provavelmente não, porque o que a gente tem às vezes disponível não é a substância propriamente dita, e sim uma falsificação. Esse é um dos grandes problemas do proibicionismo, é que a gente não consegue ter acesso àquilo que se propõe a ser. Então, essa coisa de se preocupar com o sujeito, a triagem, o preparo, né? Preparar o sujeito. Quando a gente fala, por exemplo, de uma experiência psicodélica, você tem as fases do preparo, do mergulho e da integração. Ou seja, o que a gente fala hoje é psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos. Então tem que ter essa preocupação, porque a substância, o sujeito e a situação é que vai determinar qual vai ser a experiência que aquela pessoa vai ter. Então não é que a meditação vai te proporcionar isso, o LSD vai te proporcionar isso, o ayahuasca vai te proporcionar isso. Isso vai depender do sujeito, como ele está naquele momento do uso, do contexto, da situação que foi criada e também da substância que ele está usando, né? Então tudo isso a gente tem que levar em conta. E aí, assim, qual é o benefício disso? O que é que isso vai ajudar? É claro que quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade, a gente fala, ansiedade, ele é um excesso de um planejamento autobiográfico, né? Ou seja, a gente fala que a ansiedade é aquela pessoa que vive, né? Primeiro que é importante dizer que se você falar, você está ansioso, você não é ansioso, né? Todo mundo tem essa oscilação, né? O ser humano, ele é dinâmico, ele não é estático, então todo mundo vai passar por um momento onde a fronteira, por exemplo, da proatividade, olha fulano como é desenrolado. Não, ele não é desenrolado não, ele já está ansioso mesmo, né? Então, assim, essa fronteira ela é muito tênue. A ansiedade é quando existe um excesso dessa vivência no futuro. Eu vou ter que pagar o boleto, então eu me preocupo, eu ocupo a cabeça previamente com algo que não aconteceu e que às vezes nem vai acontecer. Ou então vou fazer uma prova, me preocupo. Então, a ansiedade é de que vive no futuro, se preocupando, ocupando a cabeça previamente com algo que não aconteceu. E o estado depressivo, né, falando do outro polo do transtorno de humor, que às vezes vem associado, é aquela coisa que a gente fala que a depressão, ninguém fica triste com o que não aconteceu. Isso tem a ver com fenômenos do passado, ainda que você não correlacione diretamente de uma maneira consciente, mas tem a ver com o passado. E a meditação, o que é que ela faz? Ela te traz para o presente. Ela te traz para o presente e é por isso que quando a gente vai falar assim, olha, todo paciente que tem transtorno de humor, e não só todo paciente, mas todas as pessoas devem praticar a meditação para alcançar esse estado de equilíbrio com algo que é você que vai proporcionar sem depender de ninguém. Existem bases neurais que explicam isso? Sim, existem bases neurais. Eu não sei se vai ser legal, tipo assim, eu ficar dizendo exatamente o que cada substância interfere em cada região do cérebro. Mas algo que eu acho que é importante a gente estar falando é que, assim, algumas pessoas perguntam se quando você faz o uso dessas substâncias, e aí eu quero abrir um parêntese. Que é o seguinte, toda vez que a gente fala de induzir a pessoa para um estado alterado de consciência através de substância, né? Um dos medos que a pessoa tem é isso, de falar, eu vou perder o controle sobre mim. Ou então ela fala bem assim, e se eu tomar isso, eu for e não voltar? Né? Existe muita inquietude nesse sentido. Se você prepara, se você tem essas fases bem acompanhadas do preparo, do mergulho, da experiência e do acompanhamento, a possibilidade de você ter uma viagem ruim, a chamada bad trip, ela reduz significativamente, né? Isso daí é muito importante toda vez que a gente vai falar sobre o uso dessas substâncias. E o nome psicodélico, que, como eu volto a dizer, os estados alterados de consciências através de substâncias, ele vem através dessas substâncias, tem que lembrar que o nome que é dado, psychedelic, significa revelar a mente, manifestar a alma, né, que são sinônimos. Esse nome, ele surge no diálogo entre o psiquiatra Humphrey Osmond e o escritor Aldo Huxley, né, que escreveu, né, as Portas da Percepção, né, Entre o Céu e o Inferno, que ele fala justamente isso. O conceito de psicomimético, que algumas drogas já trazem, já se classificam, ele não é o suficiente para explicar o efeito psicodélico.
Porque o psicomimético é aquele que induz a psicose. O psicodélico ele não é um indutor da psicose. É claro que pacientes que têm como fator de predisposição para alguns transtornos psicóticos, que isso também é muito questionável, né? A gente tem que lembrar que a psiquiatria ela não vem sendo muito honesta, né, a hora de se dar diagnóstico, né? Pega pessoas que estão no estado alterado de consciência, já quer dizer que ela surtou. Quando na verdade é isso, ali não é uma psicose. Tanto que a gente percebe que existem diferenças. Na psicose você tem a alucinação auditiva, quando você usa o LSD você tem muita alucinação visual. Então existem diferenças. O psicodélico ele vai numa perspectiva diferente. Então psicodélico não é psicomimético, não é um indutor de psicose, ainda que a gente tenha que ter uma cautela à hora de se usar em pacientes que tenham essa predisposição. Então não tem essa coisa de se eu for e não voltar. Não, se você tiver um bom acompanhamento, o que a gente vai perceber é que você vai ter a oportunidade de navegar por esses estados alterados de consciência. E por que a gente está falando de estado alterado de consciência, de prática meditativa, de uso de substância para alcançar esse estado alterado de consciência? O que é que tem lá que pode nos ajudar? Aí é que está, né? Entrando um pouco na explicação das bases neurais, né, colocando o que a neurociência traz de aporte. E aí, assim, volto a dizer a você que eu vou trazer uma forma resumida, sem trazer peculiaridades, mas a gente pode se adentrar um pouco mais sobre isso. Quando você está num estado de ansiedade, né, eu pergunto para você, eu estou te avaliando numa consulta, eu falo bem assim, então você se considera uma pessoa ansiosa, você tem uma dificuldade para esquecer o seu problema, você fica ruminando o seu problema, o paciente fala bem assim, sim, eu tenho isso aí, é a chamada preocupação, a dificuldade para se esquecer o objeto que lhe causa atenção. Alguns estudos mostraram, através de ressonância magnética funcional, que um dos fenômenos que acontecem, né, quando o paciente está no estado depressivo, no estado de ansiedade, nesse processo de ruminação, isso se deve precisamente, resumindo a base neurobiológica, a um aumento da atividade em um circuito neural chamado DMN, que é o Default Mode Network, né? Desculpa esse inglês para quem fala melhor, mas esse circuito neural, esse DMN, no estado depressivo e de ansiedade, ele está hiperativado. Ou seja, ele está funcionando em excesso. Então é como dizer assim, olha, essa sua ruminação que você vai para a cama e aí que leva para a insônia, né? Essa ruminação de ficar pensando e voltando a pensar no problema, ela vai demonstrar uma hiperatividade. E o que é que os psicodélicos eles fazem? O que é que o estado de meditação faz? Eles diminuem essa hiperatividade nesse circuito neural. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, essas substâncias ou a meditação, ela o quê? Aumenta a atividade do cérebro ou ela diminui a atividade do cérebro? Essa é uma pergunta que ela não pode ser respondida de maneira tão genérica. Ela vai aumentar algumas atividades, ela vai diminuir algumas atividades. E nesse aumento de atividades, uma coisa muito importante que acontece, né, eu sempre repito isso quando eu vou falar de psicodélico, que é um efeito que eu gosto de chamar de efeito luz, né, que a meditação também traz, que é o quê? Quando você entra num ambiente todo escuro, você tem uma percepção do ambiente, tá? Você tem uma percepção do ambiente. Se eu acender a luz e depois apagar, o seu desenvolvimento dentro daquele espaço físico, ele melhora, porque você mais ou menos sabe onde estão os objetos. Então, não tem como fingir que você não viu. Quando você entra no estado meditativo, que você alcança esse estado alterado de consciência, dependendo dos seus níveis, ou com o uso de substância, você vai conseguir avistar, vai conseguir acender uma luz, e mesmo depois voltando do estado meditativo, aquela experiência que você teve, aquela visão que você teve, aquela percepção, ela vai te beneficiar porque você viu coisa que não dá para fingir que não viu. Bacana, Pedro. Tem dentro da própria neurociência tem um termo, né, que é utilizado que, tipo, no momento que estava fazendo especialização em neurociências e terapias meditativas, quando o professor falou, existe neurotransmissores que são excitatórios, inibitórios, e existe determinados tipos de substâncias que são substâncias chamadas perturbadoras.
Aí ele foi e classificou lá, por exemplo, a ayahuasca, né, como uma substância perturbadora. Depois, quando a gente vai mergulhar e entender o que é que está por trás do termo, é justamente que ela tem a capacidade de ativar neurotransmissores tanto excitatórios, tanto deixar você um pouco mais ativo, quanto também um pouco mais relaxado. E é interessante que a própria prática meditativa, ela age nesses dois espaços também. Por isso que a gente fala, inclusive, nessa questão da expansão da consciência. Quando, num termo mais físico, digamos assim, né, mais científico falando, quando é que a expansão da consciência está acontecendo de forma fisiologicamente? É quando essas áreas estão sendo estimuladas, diversas áreas estão sendo estimuladas ao mesmo tempo, e a gente vai aumentando a nossa percepção das coisas, aumentando a nossa percepção auditiva, sensitiva, cognitiva, em vários sentidos, essa questão da regulação emocional. Tu agora há pouco falou muitas coisas interessantes assim, vários pontos que eu gostaria de tocar, mas realmente pela questão do tempo e para que tu se desbruce mais no tema que está falando, que está muito interessante mesmo, queria que tu falasse um pouco, Pedro, até para o pessoal que está chegando aí agora, estou vendo que está tendo uma movimentação bem bacana aqui, muita gente interagindo. A gente vai ver se consegue responder algumas dessas perguntas aqui. Vou passar para tu na sequência, mas queria que tu falasse um pouquinho, se possível, nessa tua trajetória a respeito da luta como ativista, né, em relação à questão da cannabis como uso terapêutico. Você hoje faz prescrição, né, isso recomenda para aquelas pessoas que estão precisando dentro da tua clínica ali. Tu consegue passar para a gente um pouco dessa experiência que tu traz de lá, o quanto que tu vê de benefícios no uso dessas prescrições com os teus pacientes? Sim, claro. Veja, o tratamento com essas substâncias, né, ainda que a cannabis ela esteja classicamente colocada em outro patamar, né, de alucinógeno, aí vem essas classificações, né, perturbadores, alucinógenos, né, estimuladores, depressores, né, o álcool, né, em algumas fases ele é estimulador, outro é depressor, que também o álcool ele não tem nenhum efeito psicodélico, só para citar nessa classificação. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte, veja, a gente está falando de um museu de grandes novidades, né? A maconha ela já vem sendo, o primeiro relato do uso da maconha na forma terapêutica, ele remonta a 2.327 anos, 237 anos antes de Cristo, que é uma farmacopeia Peitsu do imperador Shenun, né, que ele já traz, né, na primeira farmacopeia descrita, já traz a maconha como possibilidade de tratamento. Então, a gente pode dizer que o tratamento com a maconha é tão antigo quanto a própria farmacopeia, né? Então, o que a gente está trazendo é um museu de grande novidade. Os psicodélicos é a mesma coisa. Como você falou, a alteração de consciência pelo estado meditativo de forma mais antiga e pelos psicodélicos já são bastante antigos. Os estudos modernos dos estados alterados de consciência induzido, né, de maneira, usando essas formas de estudo de científicos modernos, ela do final do século XIX começou com a experiência com óxido nitroso, né, o gás do riso. E de lá para cá ele vem se desenvolvendo mais e nós tivemos um hiato. Aí por conta do proibicionismo, que é algo que, por ser ainda proibido, a gente continua sofrendo também. Mas aí, a partir da década de 90, a descoberta do sistema endocannabinoide no final da década de 80, início da década de 90, e também a retomada dos estudos psicodélicos, né, com Rick Strassman, com DMT, né, que é o composto que está na ayahuasca, na jurema, e que a gente libera também, né, isso dá uma retomada de fôlego. Inclusive libera DMT quando está em estado meditativo. Vi algumas pesquisas que mostram que os monges budistas, assim, quando eles atingem esses estados mais elevados mesmo, meditativos, foi verificado um pouquinho da liberação do uso da dimetiltriptamina, né, a partir da glândula pineal. Ou seja, mostrando que a gente já tem no nosso corpo e que esses estados meditativos eles provocam também
a criação dessa substância. Exato. É claro que a gente sempre vai, tipo assim, encontrar novidades, né? Você vê, por exemplo, autores advogando pela glândula pineal, outros falam no pulmão, né? Aí alguns falam que existe uma liberação da DMT, né? A molécula do espírito chamada, né? NN-dimetiltriptamina, né? Durante o processo de nascimento da morte. Hoje isso já está controverso, mas o fato é que, por exemplo, já tem estudos lá do Imperial College de London, né, que estuda muito a ciência psicodélica, correlacionando pacientes que passaram por EQM, experiência de quase morte, e pessoas que fizeram uso da DMT exógena. E aí vê que tem uma similaridade de experiência. E que experiências são essas? São a experiência de dissolução do ego. Né, a dissolução do ego, que tem a ver também com essa área DMN. Então veja como a explicação da base neural está relacionada nessa área de DMN, porque, por exemplo, você falando de neurotransmissores excitatórios e inibitórios, o que se percebeu, por exemplo, com o uso de psicodélico, e tem um estudo com a psilocibina muito bacana mostrando sobre isso, é que existe um tipo de célula, as células piramidais, né, que na quinta camada ela vai liberar um neurotransmissor que é o neurotransmissor inibitório por excelência, né, o GABA. Né? E aí, com essa liberação, né, pelas células piramidais desse neurotransmissor GABA, o que vai acontecer? Como ele é inibitório, justifica aquela diminuição daquela hiperatividade. Veja, você falou uma coisa e puxou a outra. A explicação da base neural, uma das, é justamente uma liberação maior, né, de neurotransmissor inibitório nessa área da DMN. Isso é uma explicação. Sim. E essa área da DMN é uma área responsável pela metacognição, pelo self, pelo ego. Então, isso explica também por que é que as pessoas, e aí volta, né, no estado meditativo, no uso das substâncias, elas conseguem alcançar essa experiência que elas chamam de dissolução do ego. E é a partir disso, né, porque como a consciência ela é a sua percepção de si mesmo, entendeu? Quando você tem esse estado alterado de consciência, que você alcança esse estado de dissolução do ego, você passa a perceber que você faz parte, você vivencia que você não é você por si só. Você faz parte de um todo. Por isso que fala que é o encontro com o divino, e aí é onde tem um casamento da neurociência com a espiritualidade. É o encontro com o divino. É o encontro com esse todo-poderoso, com o todo, né? Então, você percebe que você não é indissociável. É muito bacana a gente perceber isso e também entender que, assim, esses efeitos subjetivos, tanto da meditação como dos psicodélicos, eles são multifacetados, né? Você tem, por exemplo, uma atenção aprimorada, um processamento sensorial diferenciado, né? Uma melhoria na emoção e no humor, um aumento da flexibilidade cognitiva e na criatividade. Hoje as pessoas que procuram a indicação para usar o psicodélico, ele não é só a pessoa que quer melhorar do estado de ansiedade e depressão. Muitas pessoas que fazem uso de alguns alopáticos, né, controlados, como Ritalina, para aumentar a criatividade, vêm se beneficiando, né, do desuso desses medicamentos e de microdosagens, por exemplo, da psilocibina. Né? E então, assim, eu tive o prazer de ter o contato com o processo de meditação com o Grupo Arte de Viver, né, que está em várias partes do mundo, e eu fiz uma experiência, né, uma formação aqui, né, no início desse ano, e desde então eu venho praticando, e assim, é muito interessante como você consegue vivenciar tudo aquilo que você lê quando você está estudando. Mas tem uma coisa que é interessante: todo mundo que passa pela experiência da meditação, todo mundo que passa pela experiência do estado alterado de consciência, no momento que está vivenciando, fala bem assim: nem se você me explicasse com toda a sua base neural, ia conseguir chegar a entender isso quando você passa realmente, né? Não tem como explicar gosto de jaca para quem não comeu jaca, né? Aquela coisa de que a experiência ela é intransferível, né? Pedro, aproveitar que assim, a gente já tem mais pessoas chegando também, assim, e aí é interessante a gente dar uma contextualizada aqui. A gente está falando
sobre a neurociências e os estados alterados de consciência, né? E com isso todo o seu universo, tanto relacionado com a meditação, quanto com, vamos dizer assim, outros agentes, outras ferramentas externas, mas no sentido de colocar mesmo como sentido de educar mesmo, de trazer temas, de poder falar sobre isso e mostrar o próprio processo político que está por trás disso, até na questão dessas proibições que tu fala. Se a gente for observar o próprio LSD, como falou, tem um documentário que foi lançado recentemente na Netflix, que eu acho muito interessante, que mostra no início, na descoberta acidental ali, o quanto era utilizado dentro de terapias mesmo, e o quanto de resultados positivos estava acontecendo. E aí, por uma questão política, a indústria farmacêutica, enfim, vários processos, criou essa proibição, assim como a própria proibição da cannabis. Quando a gente fala no contexto da ayahuasca, felizmente a ayahuasca aqui no Brasil, principalmente, é liberada apenas para fim religioso, e aí eu queria apenas fazer aqui, colocar uma pontuação. Tu falou agora há pouco relacionado que quando a gente está, por exemplo, fazendo uso disso, o medo é a questão do contexto, essas questões que vão interferir no resultado final. Eu acho bacana a gente frisar aqui que, por exemplo, a questão ritualística, eu vou dizer aqui até por experiência própria, eu faço parte do Santo Daime, sou fardado, e eu sinto que a questão ritualística ali, de preparo, de organização das coisas, realmente te dá uma base sólida, te dá uma segurança mesmo assim, de que você está confiante ali, que não vai nada de ruim acontecer, que os seus processos que você vai vivenciar lá dentro realmente estão protegidos. E de repente é bom a gente frisar nesse ponto aqui, né, Pedro? Até para que não fique algo como que a gente está falando, no sentido de que pessoas podem falar, está sendo apologia, coisa. A gente está educando, está trazendo esclarecimentos, mostrando como essas substâncias elas agem no nosso organismo e como elas podem sim ser agentes, né, como elas podem ser ferramentas de auxílio nessa expansão da nossa consciência. Você perguntando sobre a experiência, por exemplo, com a cannabis e com essas substâncias, né, acompanhando esses pacientes. Você vê, primeiro, a gente entender que é a forma de atuação dessa substância. O que a psiquiatria desenvolveu de medicamento nos últimos anos? Nada. Desenvolveu nada. Primeiro que são medicamentos que eles são pontuais na ação de alguns neurotransmissores que a explicação não é suficiente. Por que você toma um inibidor da recaptação da serotonina, fluoxetina, duloxetina, né? E eles começam a agir semanas depois? Qual a explicação disso, se a explicação é a inibição da recaptação da serotonina? Por que a gente não tem descobertas de novos medicamentos? Você tem a formação, mudança de isômeros. Antes você tinha venlafaxina, agora é desvenlafaxina, né? O uso da cannabis, por exemplo, a proposta de quando a gente usa, por exemplo, a cannabis para tratar, não é de dar mais um remédio. A proposta de quando se trata com a cannabis é justamente de você dar uma dose extra, ou seja, de canabinoide, entre outros compostos que tem na planta, daquilo que o corpo já fabrica, endocannabinoide, para modular um sistema, que é o sistema endocannabinoide, que está presente em mim, você, quem está assistindo, no cachorro, no gato. E esse sistema, ele é responsável por modular o humor, modular o sono, o apetite, o crescimento ósseo, a imunidade. Então, veja, o que a gente está fazendo é como se fosse uma regulação de uma mesa de som. É dar uma dose extra daquilo que o corpo fabrica para modular um sistema que atua como maestro frente aos demais sistemas. Então, a proposta de tratamento, quando você entra com a cannabis, e é por isso que você consegue entender que ela trata várias doenças, né? Não é porque a gente quer transformar numa panaceia, mas sim porque ela atua nessa forma sistêmica, né? É por isso que você consegue entender que muitos pacientes se beneficiam e conseguem retirar vários medicamentos e ficar só com ela, né? Os psicodélicos, como eu expliquei aqui anteriormente, quando você tem essa visão, que você tem a experiência, que você volta, não tem como fingir que você não viu. Tem estudos mostrando, por exemplo, pacientes que fizeram doses de 10 miligramas de psilocibina no dia 0 e 25 miligramas de psilocibina no dia 7. Ou seja, tomaram uma dose, né, de 10 miligramas no dia e uma semana depois repetiram essa dose em 25 miligramas. E esses pacientes, eles tiveram uma melhora, pacientes com um quadro de depressão, em uma semana todos saíram do quadro depressivo
E esses pacientes foram acompanhados, inicialmente no primeiro estudo, por um período mais curto, de até 3 meses, e depois 6 meses. E aí requerem mais estudos para acompanhar longa data. E esses pacientes ainda estavam, né, sob um benefício, né, do efeito antidepressivo 6 meses depois, tendo usado em 2 momentos. Aí você pergunta bem assim, e como é que você vai explicar do ponto de vista neurobiológico? A substância está circulando lá dentro? Não. Já passaram 6 meses que a pessoa usou. O que acontece é que aquilo que ela vivenciou não tem como fingir que não foi visto. Se você perguntar para mim hoje, Pedro, tratamento para alcoolismo, qual é? Naltrexona, bupropiona, que é utilizado convencionalmente, eu duvido que isso tenha um efeito mais benéfico do que um paciente que tenha critério para fazer uso de maneira adequada do LSD, por exemplo, que já tratou, né, diversos pacientes com alcoolismo em tempos atrás. Depois do proibicionismo isso foi abolido, né, foi inibido. Né? Ou, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático com MDMA, ou a própria maconha também, que tem esse papel de esquecer, que é importante, que a gente releva e às vezes coloca isso em segundo plano. Então, são da própria ayahuasca também, né, Pedro? O número de pessoas, assim, do meu ciclo de amizades que eu vi ao longo desse tempo e de outros centros que vejo que usa na questão da reabilitação, na questão para o tratamento de dependência química, é impressionante. É algo assim, tipo surreal, e que de uma certa forma a gente compreende o porquê essas informações elas não são passadas assim para a população, mas cabe aqui a nós a estar trazendo assuntos como esses esclarecedores para que as pessoas possam se munir disso e se sentirem a necessidade de buscar algum centro. A recomendação é sempre essa, né? Procurar profissionais realmente que tenham estudo, procurar centros que realmente faz o uso ali dentro de um contexto sério, né? Então, nesse sentido, esse tema mesmo assim, a forma como tu apresenta esses pontos são realmente muito, muito bacana. Só para aproveitar, aqui em João Pessoa tá tendo, não sei se tu tá sabendo, na UFPB já tem um programa de pós-graduação no sistema endocannabinoide, ou seja, isso já é um avanço que é justamente dessas lutas, né, que vocês vêm batalhando aí há tanto tempo e que começa a vislumbrar agora os primeiros, vamos dizer assim, os merecimentos, né, recebendo as benesses dessa luta toda. João Pessoa tem esse privilégio de ter a professora Kate Albuquerque, né, que eu tive o prazer de trabalhar em conjunto, que está levando à frente isso aí. E é interessante porque hoje, quando algum médico questiona sobre se maconha é medicinal, isso é uma coisa mais tola, né, que existe, porque enquanto outros países já estão discutindo que tipo de canabinoide é melhor em que cada tipo de câncer, já estão fazendo reposição de canabinoide sem ser para doente, mas só repondo naqueles pacientes, pessoas com idade mais avançada. Aqui a gente ainda está discutindo se maconha é medicinal. E aí, quando vem esse debate, eu chego para os médicos e falo assim, então tá bom, vai estudar o sistema endocannabinoide, coloca nas universidades. Porque se você estudar o sistema endocannabinoide, você vai entender que a planta é só um veículo. E que, claro, foi colocada no proibicionismo por razões diversas, financeiras, econômicas, políticas, ideológicas, né? A maconha, a indústria do nylon, do algodão pressionou para que fosse proibido, que a maconha tem essa função comercial, né, da fibra. Né, os medicamentos eu não vou nem falar. Imagina, você pega uma criança que toma 5 anticonvulsivantes e a mãe está plantando remédio em casa. E aí vale uma coisa importante, você trazendo sobre essa coisa do estudo no FPB, a gente falando sobre a ciência está estudando. Veja, a gente sempre tem que procurar parceria com a universidade, tentar demonstrar isso através de estudos com metodologias mais rigorosas, mas olha aqui, ó, a ciência acadêmica já não acompanha e não vai acompanhar a demanda. Não adianta, não espere a regulamentação para você procurar um grupo especializado, para você procurar um tratamento com base nessa substância. Não esperem. Não espere, porque a ciência não vai acompanhar. É o saber popular. E aí, assim, nós como cientistas, a gente vai trazendo o nosso papel de fazer esse elo, de levar essa discussão lá para a academia e de trazer um respaldo para a sociedade, né? Dizer, não, tá comprovado, tá lá no exame, né? O pessoal vê lá no exame de ressonância magnética funcional, tá lá no exame. Então, isso é para dar um reforço, mas ela não vai acompanhar, né? Então, é importante a gente ter isso bem claro. Então, assim, quando a gente fala desses
desses estados alterados de consciência, você falando da ayahuasca. A ayahuasca, a gente tem aqui um estudo de 2018 da equipe do Draulio Araújo, da UFRN, aqui do Instituto do Cérebro, no Brasil. Né? O Instituto do Cérebro da UFRN é um dos que mais estudam psicodélicos no mundo. Né? Aqui no Brasil, a gente está bem na fita. Apesar do contexto sociopolítico, a gente está bem. E o professor Draulio mostrou um estudo que a ayahuasca tratando depressão grave, né, um estudo com ensaio clínico, duplo cego, randomizado, com todos esses critérios de rigor científico, um estudo que está rodando no mundo inteiro, mostrando, inclusive comparando uma superioridade do efeito da ayahuasca em cima, por exemplo, da ketamina, que é algo que está em moda e que vem sendo muito usado no tratamento da depressão grave. E aí explicando também as bases neurofisiológicas, né, neurobiológicas, que é, por exemplo, você sabe, né, o caule com as beta-carbolinas tendo esse papel de inibidor da MAO e a própria DMT, né, se ligando nesses receptores sigma, então mostrando as bases neurais desse efeito antidepressivo, mas que, como eu disse, vai demorar, né, ou talvez a ciência ela nem alcance essa explicação dessa dissolução do ego e desse benefício que a gente tem quando alcança esses estados alterados de consciência, né? Pedrão, a gente está a menos de 2 minutos de encerrar a live. Nossa. Esse assunto realmente passou aqui muito rápido. Essa foi, eu acho, uma das lives assim que eu tive a sensação que passou mais rápido. Teve muita gente interagindo, mas infelizmente a gente está chegando ao final e eu queria só aproveitar esses minutos para que tu deixasse aqui uma mensagem assim, caso as pessoas queiram te procurar, se pode entrar em contato direto contigo. Eu vi que muita gente ficou com dúvida a respeito desses assuntos, ficou pedindo aqui para salvar a live. Pessoal, a gente vai deixar a live salva aqui no Instagram, ela vai ficar disponível no YouTube também, no canal de Ciência da Meditação. Posso disponibilizar para você utilizar nas suas redes também, Pedro. E agradecer demais a tua presença. Espero que a gente de repente volte em algum outro momento para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto que realmente é muito pertinente para os tempos atuais, e deixar aqui o espaço livre para tu fazer um pouco de repente, divulgação do teu trabalho aí. Já vi que tem muitos vídeos teu no YouTube, o pessoal pode te procurar lá também e ver um pouco a respeito disso. Com você, Isso. Temos 20 segundos. Eita, Paulo, obrigado, muito bom te encontrar. Nesses mais de 10 anos que a gente se conhece, nesse mesmo caminho, lado a lado. Visitar lá a rede social. Semana que vem eu vou estar falando pelo Instituto Jurema sobre o uso da psilocibina. Na semana consequente eu vou estar falando sobre o uso do MD.